Fala rapaziada, Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai falar sobre programadora para Android, né? Ou seja, box para Android. A gente já tem vídeos no canal falando sobre esse assunto, porém a gente vai falar sobre um tema específico, né, em relação a essas programadoras, que é justamente o seguinte: muita gente está me fazendo pergunta aqui no canal em relação à Medusa Pro e a Octoplus. Eu não tenho Octoplus aqui não, mas eu estudei bastante também sobre essa programadora, né? Antes de eu comprar, por exemplo, a Medusa, eu estudei também sobre essa programadora, se era melhor, se era pior do que a Medusa, né? Então é sobre esse assunto que a gente vai estar falando, né? Se você quer comprar uma programadora para Android, para você começar a fazer os seus primeiros reparos de memória, qual você deve adquirir? A Medusa Pro ou a Octoplus, certo? E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, né, baseado no meu ponto de vista, baseado na minha experiência de bancada. Então esse vídeo é bacana, né? Tem muitas pessoas que compram a Medusa ou compram a Octoplus e aí não sabe qual é o MORC que deve comprar para conectar a box e fazer a leitura da memória. Ou se é melhor utilizar o MORC, ou se é melhor fazer leitura via ISP, né, que é através desses fios aqui que a gente conecta, né, na box e conecta na placa, né, solda nos pinos, lá nos pinotes, né, da placa para fazer a leitura da memória. Então, sobre esse assunto que eu vou estar falando aqui hoje, já peço que você deixe, né, o seu like e que você se inscreva nesse canal aqui, certo? Para que você não perca nenhum vídeo que a gente postar e deixa o teu comentário, porque é muito importante. Teu comentário pode virar tema de um próximo vídeo. E convido você também a fazer parte, né, do nosso clube de membros de SSL Stack aqui do canal. Você paga apenas R$5 mensais, né, um valor acessível para todo mundo, e você tem acesso a vídeos exclusivos e a lives, né, que a gente faz aqui no canal e deixa depois de um tempo restrita apenas para, ou seja, deixa disponível, né, apenas para os membros do canal. E também, né, várias lives que a gente faz com alunos, né, algumas dessas lives, não todas, a gente também disponibiliza para os membros, né? Então, tudo isso a gente disponibiliza para os membros e também, né, a gente faz algumas videoaulas e deixa disponível para os membros. Então, você vai ter acesso a bastante conteúdo que é divisores de água, que ajuda bastante. Então, convido você a fazer parte, né, desse clube de membros, pagando apenas R$5 mensais. O valor não é nem de um lanche, né? E para você se tornar membro, é só clicar aqui no botãozinho Seja Membro. Beleza, galera? Então, você vai ter acesso aí a todos esses vídeos que a gente posta para os membros do canal. Vamos lá, pessoal. Qual seria a melhor box, né? Para começar, seria a Medusa ou a Octoplus. Vamos lá. Cada uma tem as suas particularidades, certo? Nem a Medusa é ruim, nem a Octoplus é ruim. Todas as duas são da mesma fabricante, certo? Da Medusa. Então, tanto a Octoplus quanto a Medusa Pro é da mesma empresa. O que diferencia dessas duas programadoras, certo? Por exemplo, a Octoplus, ela tem um padrão. Quando você compra uma Octoplus, você tem, né, como comprar ela ativada para software, FRP, né, que no caso seriam as contas Google e algumas outras funções. Você pode comprar ela ativada para Samsung ou para LG, ou para as duas, né? Então você tem essa possibilidade de, na hora da compra, você comprar, né, o card. O card, para quem não sabe, é um cartãozinho que vem dentro da box. Você já compra esse card ativado justamente para fazer essa função, certo? E aí você pode, né, a sua Octoplus, você também pode fazer reparo MMC com ela, certo? Então você também pode fazer reparo MMC com ela, você também pode fazer esses outros tipos de reparo. A Medusa, eu posso também fazer, né, esse tipo de reparo? Pode sim, só que a Medusa, você compra a Medusa, né, você compra ela ativada apenas para fazer reparo MMC, e aí depois você pode ativar esse card, você pode ir no programa, né, da Medusa e tá fazendo uma ativação, comprando uma chave de ativação e ativando, né, aqui no seu card. Então, além de você também conseguir fazer MMC, você também vai conseguir fazer, né, outros tipos de reparos. Você pode colocar aqui Samsung Tools, né, você pode ativar aqui LG Tools, FRP Tools, como outros, né, acessos para você ter vários tipos de forma de você trabalhar com o software aqui, utilizando também a Medusa Pro. Então,
O que eu diferencio de uma para outra, né? Cada um tem suas particularidades, porém você pode tanto ativar na Medusa aquilo que você quer, como também na Octoplus aquilo que você quer. Só que, por conta de a Medusa ela não vir ativada para Samsung, para LG e tudo mais, eu acredito que o valor dessa box, né, da Medusa Pro, ela acabou sendo mais acessível. Então, o valor da Medusa em relação à Octoplus é bem mais em conta, né? O custo-benefício aqui é bem melhor. Para quem está começando, para quem quer comprar uma programadora, né, mais em conta, a Medusa Pro ela é excelente, certo? Porque você pode comprar aí no valor de 600, 700 reais, ativada apenas para você utilizar para MMC. E sempre lembre, pessoal, se vai fazer uma aquisição da sua programadora, compre ela ativada, certo? Se você comprar, vi um lá, tá 400 reais. Muitas vezes é apenas a caixa, não vem com o card de ativação, certo? Porque que acontece? Muitas vezes você tem o card, você tem a box, danificou, né? E aí você precisa comprar uma box, né? Uma programadora, mas aí você já tem o card, certo? Então você compra só a caixa, beleza? E aí você vai pegar o seu card e vai colocar lá na caixa e vai funcionar, certo? Então, cuidado para quando você vê preços muito abaixo, você achar que a programadora, né, ela está completa. Então, verifique lá, por exemplo, se você for comprar no AliExpress ou em algum outro site, verifique se ela já vem ativada, né, para o programa da Medusa, ok? Então, preste bem atenção nisso aí. Então, em relação de qual é a melhor das duas, eu acredito que com as duas você vai conseguir fazer a mesma coisa, certo? Você vai conseguir fazer a mesma situação, né, tanto utilizando a Octoplus quanto utilizando a Medusa. Agora, a Medusa ela se torna mais viável, né, acerca de valores. Se for pesquisar pelo Octoplus, você vai ver que ela é mais cara, certo? Mesmo sem ativação, a Octoplus ela é um pouco mais cara do que a Medusa. A Medusa ativada ela acaba sendo mais barata do que a Octoplus, né, sem ativação. Por que também? Dizem, né, algumas pessoas mais experientes aí na parte de software, mais antigos, que a Octoplus ela acaba sendo mais rápida, né, no caso da leitura, do que a Medusa, certo? Então a Octoplus ela acaba sendo mais rápida. Então ela mais cara por conta disso também, certo? Mas com a Medusa se dá para fazer bastante coisa com ela. E eu vou estar explicando aqui algumas coisas que a gente pode estar fazendo. Vamos lá. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, que me perguntam bastante, né, já que eu falei aqui entre a Medusa e a Octoplus, é em relação à conexão da box com a memória. A gente tem duas formas de conectar, né, a nossa programadora na memória. A primeira, né, a que vem de fábrica, quando você compra, por exemplo, a sua Medusa, vai vir uma plaquinha igual essa, sendo que uma plaquinha verde. Ela está por aqui, né, mas eu estava com essa aqui na bancada, acabei pegando essa aqui. É igual essa daqui, sendo que verdinha, né? Essa daqui ela tem uns componentes a mais e tudo mais que eu comprei depois para fazer alguns testes aqui. Então vem uma plaquinha, né, uma plaquinha verde, já de fábrica, que você vai conectar aqui e vai fazer jumpers, certo? Você vai fazer jumpers, aqui já tem, né, as malhas que você vai conectar na placa, né, que seria a VCCQ, a VCC, a CLK, a Reset, GND, né? E aí, cadê se faltou alguma outra? Basicamente isso. E as malhas de dados, certo? Então você vai conectar na sua box, você vai conectar aqui, por exemplo, na sua box, né, esse adaptador, e os fios, né, que não pode ter mais do que 10 centímetros, você vai soldar na placa, né, vai pesquisar no esquema elétrico onde estão essas malhas, e aí você vai soldar, e aí você vai entrar no programa, né, o programa vai abrir, e aí você vai clicar, né, em conectar, e vai fazer a leitura da sua memória, né, através desses fios aqui, né. Essa forma é a forma mais barata, né, de você conseguir fazer leituras de memória. Por quê? Porque vamos supor que você comprou essa programadora por 680, 700 reais, certo? A plaquinha ela já vai vir com a programadora. Tem que colocar
em alguns casos aí tem que colocar, né, um resistor e tal, ou então você pode estar comprando justamente esse adaptador aqui, né? Você compra um adaptador ISP para Medusa, e aí você vai encontrar esse adaptador aqui, que é da... ele ó, aqui, ó. É porque não vai focar bem aí essa imagem aqui, talvez ela não foque bem. Mas, ó, você pode estar adquirindo essa vermelhinha aqui, né, que é da EasyFriend, e ela é melhor para fazer a leitura, ela lê mais rápido, né? Em alguns casos com a original ela fica dando erro de leitura, então essa daqui é melhor para fazer leitura, por isso que eu comprei essa daqui. Então isso aqui ele não é tão caro, é um negócio de R$50 aí no máximo, né? Esse adaptadorzinho aqui que você vai conectar aqui, né, na sua box. Então você compra mais ou menos 680, 700 e você compra, por exemplo, esse conectorzinho aqui, certo? E aí você vai encaixar aqui, vai sair em torno de 730, 750, certo, pessoal? Se você for comprar o Mork, né, que é uma outra forma de você fazer a leitura, você vai pagar um pouco mais caro. Só que, com o Mork, a forma de leitura é totalmente diferente, certo? A gente precisa tirar a memória fora, então exige um pouco mais de técnica, né? Dessa forma aqui que eu ensinei para vocês, que eu estou dizendo para vocês, ó, a gente não precisa tirar a memória fora. Ou então, se quiser tirar a memória fora, também pode tirar e você vai procurar, né, algum site na internet que tenha espinagem daquele tipo de memória ali que você está na bancada, e aí você pode também conectar, soldar nos pinos, né, na própria memória, certo? Mas você pode, sem remover a memória, não há necessidade de mover a memória no primeiro caso, você pode tentar, né, fazer o reparo sem precisar tirar a memória fora para evitar outros tipos de problema, certo? Então é uma forma de você começar a análise, né, verificando via ISP, né, que é através dos fios. E aí você tem uma outra possibilidade que é através dos Morks, né, que no caso aqui muitas pessoas têm dúvida qual é o Mork comprar. Então eu tenho aqui, ó, o Mork 13 em 1, certo? Tá aqui, ó, 13, aqui, né, 13 em 1 da EasyFriend, certo? Esse aqui é o Mork que você vai comprar, vai vir outros Morks aqui, mas é para outras boxes, certo? Porque é um conjunto, né, 13 em 1, que essa empresa aqui, ela fabricou, né, esses Morks justamente para você conectar a sua box, pode ser a Octoplus, pode ser a Medusa Pro, certo? Então você pode comprar esse adaptador aqui, ó, ele vai vir justamente, né, com uma base aqui, ó. Aí você vai conectar aqui, por exemplo, esse aqui é do mais antigo, eu tenho do mais novo também. Você conecta aqui a parte de baixo do Mork, né? Aqui, dependendo do tipo de BGA, né? Aqui vem dizendo o BGA, você vai ver, né? Claro, tem que ter tudo um estudo sobre isso aí, né, pessoal? Não vou estar explicando tudo aqui, porque senão a gente não consegue terminar o vídeo. Mas tem o tipo do BGA, né, de cada tipo de memória. Você vai ver qual é o tipo de BGA que tem. Ele tem vários conectores aqui, dependendo do BGA que você precisa. E aí você vai conectar aqui na box, certo? Você vai conectar aqui, ó, o Mork, né, nessa peça de baixo. E aí você vem aqui na box e, ó, conecta justamente aqui, ó. E aí eu tenho um Mork, né, adaptado na minha Medusa ou, né, no caso aí, na Octoplus, certo? Sendo, pessoal, que esses Morks, né, o conjunto desses Morks, ele custa um pouco mais caro, beleza? Se você for comprar essa 3 em 1 aqui, por exemplo, você vai pagar em torno de R$650. Então, juntando a Medusa, o valor que você vai pagar nela, justamente com o valor que você vai pagar nos Morks, vai sair em torno aí, né, vamos supor, 700 com 650, né, vai dar em torno de 1.300 alguma coisa, certo? Se eu não me engano aí, se eu não estou errado, 1.350, né, mais ou menos, 1.300, 1.400, por aí. Entre 1.200 a 1.400, dependendo de onde você for comprar. Então você vai gastar em torno desse valor, né, para você investir em reparos MMC. Agora vamos lá. Outra coisa que me perguntam muito, em relação, né, a box, por exemplo. Poxa, eu tenho a Medusa Pro, tenho a Octoplus,
só que elas só fazem memória MMC. Eu quero saber o porquê. Por que não faz outras memórias? Vamos lá, pessoal. No mercado, né, de Androids, a gente tem praticamente 3 tipos de memória. É a memória MMC, né, eMMC, temos a memória eMMCP e temos a memória, né, UFS. Então, memória MMC, eMMCP e UFS. A box que ela faz memória eMMC, ela também vai fazer eMCP, certo? Então ela vai fazer também esses 2 tipos de memória. Agora, tem muitas boxes que ela não fazem, né, as memórias UFS. Por quê? Porque quando elas foram projetadas, na época, provavelmente não existia, né, esses tipos de memória. São memórias que não são tão recentes, mas são recentes. Essas Medusa aqui, elas foram fabricadas, se eu não me engano, né, no ano de 2011. Não existia na época a memória UFS, ou se existia, né, não era nada assim promissor, né? As pessoas talvez não dessem muito crédito. E aí por volta do ano de 2015, 2016, foi que os aparelhos começaram, né, a terem memórias UFS, que são memórias mais caras, certo? São memórias que são encontradas em aparelhos da linha Premium, por exemplo. Se você pegar um Samsung, né, da linha S, provavelmente esse Samsung ele vai estar com memória UFS, que é uma memória ultra rápida, certo? É uma memória muito mais rápida do que uma memória MMC e MMCP, certo, pessoal? Então, a gente pode até fazer outro vídeo aqui falando sobre esses tipos de memória, diferença entre uma e outra, né? Para deixar de forma básica aqui que vocês entendam, né? É justamente por conta disso. Então, essas boxes, né, tanto a Medusa Pro quanto a Octoplus, né, Pro, elas também não fazem memória UFS. Você precisaria, né, necessitaria de uma outra box para fazer reparos em memória UFS, ok? Então, para você fazer, por exemplo, um reparo em memória UFS, você necessitaria, né, ou de uma Medusa 2, certo? Ou de uma EasyJTag, é claro, tem que ter os morks, né, o upgrade dela, e os morks para a memória UFS, certo? E também teria que ter, né, ou poderia ter uma memória, uma box, né, UNT, que é um tipo de box que também faz memória, tanto UFS como memória MMC. Só que você teria que comprar os morks, né, ou comprar ela completa com todos os morks, o valor ficaria muito alto. Por exemplo, essa box aqui, essa Medusa, ela saiu para mim em torno de R$ 5.400, certo? O valor total que eu gastei com essa box. Comprei ela justamente com apenas um mork, certo? Comprei depois esses morks aqui, né? Mas são morks que não é original, então ela não consegue ler, né, em uma velocidade maior. Então eu precisei comprar os morks originais dela, que é esses morks verdes aqui, certo? Eles são original da Medusa. E aí são 4 morks que eu precisei comprar, né? Um é para memória MMC também, então no caso da Medusa 2, ela também faz memória MMC e faz memória UFS. Ela faz os 2 tipos de memória. Então, com essa box aqui, eu consigo fazer tanto memória MMC como memória UFS, né? Eu não necessitaria, por exemplo, utilizar a Medusa Pro nem a Octoplus, certo? Porque essa daqui me daria condições para fazer esses reparos. Só que, por que eu não comprei, né, a Medusa 2 e comprei logo a Octoplus, né, antes? Por que eu fiz isso? E eu recomendo também você fazer isso. Sei que esse vídeo está um pouco grande, mas o porquê que eu fiz isso? Por quê, galera? Porque a Medusa, né, Pro, ela é muito mais barata do que a Medusa Pro 2. Então, se eu não me identificasse com esse tipo de reparo, né, que eu ainda não conhecia, não sabia como é que funcionava, se daria muita dor de cabeça, se realmente valeria a pena, né, então eu comprei primeiramente uma Medusa Pro para fazer reparos em memória MMC, ver como é que a funcionalidade, como é que se resolve esses tipos de caso. E se eu gostasse do negócio, eu compraria
uma box melhor, né, para fazer também memória UFS, que são memórias de aparelhos da linha Premium, que realmente vale a pena você fazer esse tipo de reparo, porque você pode cobrar um pouco mais, certo? Tem muitos aparelhos da Xiaomi, né, aparelhos até intermediários da Xiaomi que já tem memória UFS, intermediários da Samsung também tem memórias UFS, mas muitos aparelhos estão sendo lançados ainda, né, com memória MMC. Então esse papo aí dizer que a memória MMC não existe mais no mercado, aparelhos não estão sendo lançados mais, tem que comprar logo uma box para isso, para aquilo outro. Não, tem muitos aparelhos, né, atuais que ainda estão sendo lançados com memórias MMC, né, e memórias eMCP. Então dá sim para você reparar muito o aparelho com a Medusa Pro e com a Octoplus Pro, certo? Dá para você fazer reparos com essas boxes. Só que você não vai conseguir fazer reparos, né, de placas que tenha memória UFS. Só que é a minoria, pessoal. Na grande maioria dos aparelhos que tem no mercado, que chega na nossa bancada, é memória MMC. Tem muito aparelho lançamento da Samsung, por exemplo, que ainda é memória MMC. Então, assim, você pode fazer dessa forma que eu tô dizendo para você. Se você já está no nível intermediário para avançado, né, não pense em boxe sendo iniciante, beleza, galera? Se preocupe em ter uma boa fonte, se preocupe em ter um bom ferro de solda, se preocupe em adquirir um microscópio. De último caso, né, depois que você comprar todas as ferramentas básicas que você necessita para reparo, então você pensa numa box, numa programadora. Então não pense agora, certo? Vá fazendo os reparos ali que vai colocar dinheiro no seu bolso. Compre um bom multímetro, uma boa pinça, um bom fluxo, uma boa solda em pasta, um bom solda em fio boa, né? Compre as ferramentas que você necessita, né, para fazer reparos de dia a dia. Compre essas ferramentas, as melhores que vocês puderem comprar, para fazer esses reparos mais simples. Depois que você tiver todas as ferramentas boas, né, estação de solda, estação de retrabalho boa, né, bacana, que você já estiver fazendo reparos intermediário para avançado, então você vai pensar, né, numa programadora, numa box. E aí você pode comprar, né, começar ou com a Medusa Pro ou com a Octoplus, certo? E aí dá para você começar com essas duas boxes, duas programadoras, começando devagarzinho ali, né, aprendendo devagarzinho, que realmente é bem mais complexo do que uma box, por exemplo, de iPhone, certo? A memória da iPhone é totalmente diferente, né? Você conecta lá, já faz o reparo ali rapidinho, passa um sistema e pum, já era. Já no caso aqui das memórias de Android, você tem que estudar um pouco mais, né? Os Android sendo Android, né? Sempre complicando a vida do técnico. Mas é um serviço sim que vale a pena fazer, certo? É prazeroso de fazer, só que tem algumas coisas, pessoal, que, pelo menos no meu ver, né, não vale a pena fazer. Às vezes você pega um aparelho que está com uma falha de memória e para você resolver, você às vezes tem que botar a memória em outro programa, mexer com uma coisa, mexer com outra, e não é o meu objetivo como sendo amante da eletrônica, certo? Então tem muita coisa que exige programação também. O que é que eu faço? Como é que eu uso a box, né, na minha bancada? Por exemplo, tem uma falha ali que eu já detectei que é de memória. Eu tiro a memória, coloco aqui no meu morco, faço a leitura, fez a leitura, show de bola. Restauro o sistema novamente. Resolveu? Não resolveu? Infelizmente já era, certo? Resolveu? Show de bola, vamos colocar aqui e vamos entregar para o cliente, né, o aparelho funcionando. Então, eu não quero, né, entrar muito a fundo na parte de software, certo? Então, tem coisas que você precisa se aprofundar muito na programação, no software, para você conseguir resolver. Então não é o meu objetivo, certo? Eu tenho box na bancada justamente para me dar uma condição, né? Porque antigamente eu fazia reparo de CPU, tal, mas aí quando eu me deparava com um reparo de memória que era parte de programação, eu não conseguia ter êxito, né? Então hoje eu já consigo tirar a memória, colocar na box, tentar uma restauração. Se restaurar, show de bola. Se não restaurar, infelizmente é tchau e benção, né? Faz ali o enterro daquele aparelho, entrega lá para o cliente ali compre um outro aparelho. Infelizmente é isso, né? Não adianta você passar dias, né, trabalhando numa placa para você ganhar um valor que não vai valer a pena,
certo? Mesmo que seja um valor alto, né? Você passar 2, 3 dias, 4 dias no aparelho, fazendo um sistema ali, deixando todos os outros, para mim é perca de tempo. Beleza, pessoal? Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, dei algumas dicas aqui para vocês, né? Se caso faltou alguma coisa aqui eu falar, né? Porque eu recebi muitas perguntas e eu não escrevo para deixar aqui, né? Para fazer roteiro, eu acabo falando e vou lembrando daquilo que me perguntaram, eu vou dizendo aqui no vídeo. Mas se caso você que me fez alguma pergunta sobre programadora e eu não respondi, né, aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários para que eu possa, né, fazer um outro vídeo explicando sobre o assunto que você não viu que eu falei aqui, né, nesse vídeo, beleza? E para finalizar, né, para resumir, vale a pena sim comprar uma Medusinha, né, uma Medusa Pro, vale a pena também comprar um Octoplus Pro. No começo você pode estar utilizando o Mork, né, vai sair bem mais em conta para você começar a fazer os seus primeiros reparos. E daí depois, quando você tiver condições, vai comprando o Mork, né, vai comprando outras boxes melhores para te dar melhores condições de trabalho, beleza? Então um abraço, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu! Opa!